Olá, eu sou Sandra Lea Bergman, uma artista, cantora, atriz que me aprofundei nas artes cênicas na Universidade Federal da Bahia em busca da união entre arte e bem-estar. Expandi meu horizonte acadêmico na fonoaudiologia na mesma universidade. Minha trajetória é uma busca constante por conhecimento, com foco na aplicação prática em comunidades. Engajada no CESP e aspirando ser sanitarista, compartilho um vislumbre do meu percurso e descobertas. Neste vídeo, vou destacar uma parcela das pesquisas que conduzi, evidenciando o problema de saúde que considerei relevante para a saúde pública nesse território e que, notadamente, tem a ver também com a minha trajetória. Não tive como desvencilhar disso. E acredito que esse trabalho demonstra como esses aprendizados têm contribuído para a minha jornada como artista comprometida com a transformação social e o bem-estar coletivo. Então, o território escolhido para minha pesquisa é o município de Lauro de Freitas, situado na Bahia. Esse local tem raízes que remontam ao século XVI, quando o governador-geral Tomé de Souza distribuiu parcela de terra da costa baiana a Garcia Dávila, inaugurando assim a narrativa histórica do município. Uma missão jesuíta estabeleceu-se na região, dando origem à freguesia de Santo Amaro de Ipitanga, uma comunidade predominantemente habitada pelos indígenas do Morro do Pirambás. Aconteceu que a proximidade com o mar propiciou a criação de engenhos de açúcar que operavam com mão de obra escrava, e aí observamos já aqui a presença precoce das desigualdades sociais e das divisões de classe. Os povos originários, os indígenas, tiveram que se afastar de suas terras litorâneas para o interior, enquanto os africanos chegavam como escravos, dando origem a uma parcela significativa da população local. A freguesia de Santa Amaro do Ipitanga ela só foi renomeada em 1962, com a emancipação política. E o nome foi em homenagem ao político baiano Lauro Ferreira Pereira de Freitas, que havia falecido em um acidente. Então, 11 anos depois da emancipação, passou a integrar a região metropolitana de Salvador. Lauro de Freitas tem uma extensão territorial de 58.043 km². A maior parte do município é caracterizada por áreas urbanas que se entrelaçam com trechos de Mata Atlântica. Segundo as observações de Carigé, a cidade constitui um exemplo marcante de crescimento urbano desordenado e exclusão demográfica. No passado, ainda em 1970, se apresentava como uma localidade pacífica, abrigando cerca de 14 mil habitantes e sustentando a sua economia com a produção de produtos agrícolas, incluindo hortaliças, frutas, coco. Contudo, o processo acelerado de urbanização que prevaleceu na região metropolitana de Salvador exerceu impactos profundos na cidade, conduzindo um incremento notável da população, que ultrapassou a marca de 140 mil habitantes em 2005. Lamentavelmente, esse avanço desorganizado resultou em desafios tais como a ocupação ilícita de espaços de preservação ambiental e a apropriação indevida de áreas públicas por entidades privadas, visando empreendimentos diversos. Então é importante ressaltar que esse território experimentou um crescimento desprovido de planejamento, no qual as desigualdades sociais e as disparidades entre as classes têm persistentemente se acentuado desde os seus primórdios. Lauro de Freitas figura entre as cidades com altos índices de violência no país, ocupando a segunda posição no Atlas da Violência de 2017. Além disso, essa região compartilha fronteiras com outros 2 municípios que também ocupam posições proeminentes nesse sombrio ranking: Camaçari e Simões Filho, também pertencentes à região metropolitana de Salvador. Uma compreensão sólida dessa dinâmica é crucial para que se obtenha uma visão clara dos acontecimentos e compreender a maneira como a saúde pública é configurada dentro deste contexto. Nessa apresentação, não é viável aprofundar nas intricadas causas subjacentes ao elevado índice de violência. No entanto, é oportuno investigar a resposta da saúde da mulher diante das diversas circunstâncias presentes nesse município. E é desta resposta que encontrei o problema de saúde que evidencio. Lauro de Freitas apresenta uma lacuna em relação aos dados secundários disponíveis, tornando a obtenção de informações da saúde a partir de fontes municipais uma tarefa desafiadora, que representa uma circunstância pouco favorável, porque ao buscar dados em fontes também estaduais e federais, muitas vezes eu me deparei com a mensagem dado inexistente para esse município.
mas dentro do que consegui reunir e analisar, observei que a população totaliza 203.334 indivíduos, conforme o censo de 2022, sendo 106.771 pertencentes ao gênero feminino. Os indicadores socioeconômicos do município, em 2021, demonstraram uma média salarial mensal de 1,7 salários mínimos, e de pessoas ocupadas em relação à população total de 58,8%. Então, comparando com outros municípios do estado, a média salarial, Lauro de Freitas, ela está na posição 264 de 417 municípios e fica na primeira posição na proporção de pessoas ocupadas. Comparado com o país, né, o salário médio, a posição está em 3.962 de 5.570 municípios e a proporção de pessoas ocupadas, posição 29 de 5.570. Mas observe que, com relação aos domicílios com rendimento até meio salário mínimo por pessoa, corresponde a 35,5% da população. Então, embora faltem dados recentes sobre a população atual em risco, informações de 2010 identificaram 10.008 pessoas vivendo em áreas suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos. E a morbidade das mulheres, a morbidade hospitalar do SUS para as mulheres residentes em Lauro de Freitas. Bom, as internações por lista de morbidades, CID-10, né, no período de fevereiro de 2015 até junho de 2023, eu acrescentei aí os dados mais recentes, porque eu achei muito bom ter esses dados, né, de 2023. Então, para a população feminina de Lauro de Freitas, 44% se internou por gravidez, parto e puerpério, né? Já em segundo lugar vem as neoplasias, seguidas de doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho genituário e lesões por causas externas, violência, envenenamento, acidentes, doenças infecciosas e parasitárias, depois doenças do aparelho respiratório. Aqui me chamou muita atenção porque doenças do aparelho respiratório ela está em 8º lugar, né, entre os internamentos, mas olha só, de 2015 a 2018 teve uma média de 200 pessoas, uma média anual de 200 pessoas, né, internadas. Já em 2019 subiu durante a pandemia, né, para 259, mas em 2020 desceu bastante esse número. 2020, 2021, 2020 com 129, 2021 173, um valor menor até do que o que existia antes da pandemia, né? Em 12º lugar para as internações estão os contatos com os serviços de saúde. E aí também, durante o período da pandemia, em 2019, a gente vê que teve um aumento significativo, né? Triplicou, foi para 180, mas em 2020 também já começou a ter uma redução, foi 80 internamentos, 2021 60, e subiu um pouquinho mais em 2020, mas assim, esse dado me surpreendeu, porque eu achei que o número seria mais elevado durante a pandemia, né, o período de pandemia. Bom, e do que é que morrem as mulheres em idade fértil nesse território, né? Qual a causa dos óbitos? Em primeiro lugar estão as neoplasias, em segundo, há algumas doenças infecciosas e parasitárias, seguidos, né, em terceiro lugar, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório e, em quinto lugar, as causas externas. Diante do contexto que compartilhei de forma concisa, surge a pergunta: por que a arte como ferramenta para promover a saúde das mulheres? Então, respondendo a isso, para além das minhas próprias experiências, em 2019 a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório de destaque que examina minuciosamente o papel das atividades artísticas no cultivo do bem-estar e da promoção da saúde. Sob essa lente do poder curativo das artes, este relatório revela uma jornada fascinante para compreender como a arte pode complementar e aprimorar os protocolos de tratamento, influenciar a saúde mental e física e oferecer soluções inovadoras para desafios de saúde complexos. O relatório estudou e analisou mais de 900 publicações globais, representando a análise mais abrangente até o momento sobre o impacto das atividades artísticas na saúde. Ele verificou que as artes são uma ferramenta eficaz na promoção da saúde, prevenção e tratamento de questões físicas e mentais,
bem como no suporte aos cuidados no final da vida. As intervenções artísticas demonstram enfrentar desafios de saúde complexos, como diabetes, obesidades e problemas de saúde mental, preenchendo lacunas que a prática médica convencional não conseguiu abordar de forma eficaz. Então, o relatório ele afirma que as atividades artísticas podem complementar ou aprimorar protocolos de tratamento em serviços de saúde. Algumas intervenções artísticas não apenas geram resultados positivos, mas também podem ser mais econômicas do que tratamentos biomédicos tradicionais. E ele traz que vários países estão explorando sistemas de prescrições sociais e artísticas, nos quais profissionais médicos podem encaminhar pacientes para atividades artísticas, demonstrando um compromisso crescente em abordagens holísticas de saúde. Então, assim, considerando essas descobertas que respaldam o valor da arte como uma ferramenta para a promoção de saúde, e ciente também da realidade enfrentada pelas mulheres vulneráveis no município de Lauro de Freitas, apresento o que encontrei relacionado ao tema em meu território. Nada. No meu território, infelizmente, não encontrei nenhuma iniciativa ou indício de ação que explore o potencial da arte para promover a saúde. Que dirá para promover a saúde dessas mulheres que enfrentam o fardo do estresse, convivem com a violência, desenvolvem doenças neoplásicas que as conduzem a tratamentos rigorosos e, em muitos casos, à morte. Nada associado à arte que vise prevenir complicações cardiovasculares ou que possa trabalhar saúde e meio ambiente. Meu achado nesse território, em Lauro de Freitas, é que não há qualquer empreendimento nesse sentido. E o que há nesse território? Porque tem que ter um olhar voltado para as mulheres. O que descobri foi o estabelecimento de uma Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que já é um avanço. No entanto, conforme o que pude apurar através dos dados secundários disponibilizados, as ações ainda são muito incipientes e pontuais. Enfim, permaneço comprometida com esse tema, o qual é uma parte fundamental da minha vida, movida pela convicção do poder transformador da arte. Ao observar e comparar, através de evidências, que a arte pode, de fato, se tornar uma ferramenta inestimável na promoção da saúde, com isso, encerro esse vídeo, transmitindo o meu profundo sentimento de esperança associado a este tema, saúde pública e uso da arte como ferramenta para a promoção da saúde da mulher vulnerável. Acredito sinceramente que o potencial da arte na melhoria da saúde das mulheres é imenso. E apesar de não ter encontrado indícios dessa aplicação neste território, sou otimista com os resultados que encontrei pesquisando sobre a utilização da arte. E eu vislumbro um futuro no qual essa conexão seja plenamente reconhecida e abra novos horizontes de bem-estar para todas. Sabe por quê? Porque o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente.